Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Luiz Matosinho, consultor da Kai Treinamentos, e hoje a gente vai fazer um estudo de caso sobre a aplicação das ferramentas do Lean Six Sigma no contexto da saúde, no contexto do healthcare. Esse é um assunto bastante importante e eu vou elencar dois motivos pelos quais eu acho que esse é um assunto que deve ser discutido. Então, primeiro de tudo, é para a gente entender que as aplicações da melhoria contínua, as aplicações do Lean, as aplicações do Six Sigma, não estão apenas limitadas à indústria. Os serviços, de modo geral, também podem ser alvos, né, de projetos de melhoria contínua. E o segundo motivo é exatamente pelo contexto no qual a gente está vivendo ultimamente, né, que é a pandemia. Ou seja, isso aí escancarou diversos problemas e abriu várias oportunidades para que a gente possa trabalhar a melhoria contínua dentro desse setor de saúde. Então, vamos passar para os slides aqui. Então, vamos lá. É um estudo de caso de Lean Six Sigma na área de healthcare. Então, primeiro de tudo, vamos dar uma entendida no como é que a gente pode conceituar a aplicação do Six Sigma no contexto de saúde. Então, a gente pode resumir essa aplicação na seguinte frase: propiciar atendimento médico de qualidade na maneira mais econômica possível. Então, é basicamente ter um serviço de alta qualidade e reduzir os desperdícios, reduzir os custos. Então, a gente tem que conceituar duas coisas bastante importantes. Primeiro de tudo qual é o conceito de qualidade para esse contexto. Então a gente pode conceituar de diversas maneiras, mas algumas dessas interpretações podem ser a satisfação do cliente, né, e também, né, na verdade, a condição final de um paciente ao fim de um procedimento. Ou seja, se a gente levar em consideração a satisfação do cliente, pode ser que mesmo que ele tenha um final de procedimento satisfatório, pode ter alguma coisa no meio do caminho que leve à insatisfação do cliente. Pode ser um atraso, uma fila, um atendente que não foi simpático com o cliente, etc, etc. A gente também pode olhar na qualidade do ponto de vista de erros médicos, né? O fim do procedimento, né? Está sendo satisfatório, da quantidade de pessoas que entram com um problema, que entram com uma enfermidade, está sendo resolvido o problema delas com um procedimento? E o conceito de baixo ele é exatamente complementar ao conceito de qualidade, né, que seria o conceito de defeito, que no caso é qualquer fator que pode levar à insatisfação do paciente. Então, como eu falei, uma fila de espera longa ou um diagnóstico equivocado são exemplos de defeitos quando a gente está falando no contexto de saúde, beleza? Então, uma das coisas que é bastante importante para a gente saber se nós estamos no caminho certo é exatamente avaliar a perspectiva dos pacientes, né? Então, é um fator extremamente importante a ser mensurado e existe uma grande dificuldade nessa mensuração porque é algo intangível, é uma opinião, né? Então, muitas vezes a pessoa não quer dar essa opinião ou ela não acaba sendo 100% sincera. Existem muitos empecilhos para a gente tirar essa informação da pessoa, né? Não é um negócio tão simples. Existem algumas maneiras de metrificar essa perspectiva. Dentre elas, a gente pode fazer isso de maneira qualitativa através de entrevistas e pesquisas. Nesse caso, a gente, de antemão, define quais são os pontos que a gente quer mensurar. Ou seja, a gente vai chegar para a pessoa e vai perguntar como que foi o atendimento inicial, como foi o processo de triagem, como foi a espera na sala de emergência, etc, etc. Uma outra maneira de mensurar pode ser por escalas de satisfação. Então, o que é usar uma escala de satisfação? Seria usar algumas metodologias que tem aí de
customer experience, né, de experiência do cliente. Por exemplo, usar uma escala de NPS, usar uma escala de CSAT, que seria, por exemplo, de NPS, de 1 a 10, na verdade, perdão, de 0 a 10, o quanto você recomendaria, né, essa clínica ou esse hospital para algum amigo, familiar, colega seu? Usar um CSAT, então assim, de 1 a 5, qual foi o seu nível de satisfação com o atendimento que te foi dado? Então, esses são exemplos de como metrificar. Esses dois que eu citei têm um problema em comum. Qual que é esse problema? Que você tem que limitar de antemão quais são as áreas a serem metrificadas. Isso é bom e ao mesmo tempo é ruim. Por que é bom? É bom porque a gente vai estar já focando as respostas nos pontos em que a gente acha que são os pontos chaves. Onde que está a limitação? É no caso que a gente tenha omitido, né, esquecido algum desses pontos-chave, e a gente vai acabar não metrificando essa situação. Ou seja, vamos dizer assim, quando o paciente entra na sala, né, na clínica, ele primeiro tem que passar pela recepção, e ali tem um período de espera. E após ele passa pela recepção, ele vai para uma outra sala de espera e lá ele espera mais um tempo. Imagine que a gente pergunte para ele só sobre a espera inicial e esqueça de perguntar sobre a segunda espera. E a primeira espera foi de 2 minutos e a segunda espera de 20, não sei. Então, você percebe que se a gente fizer essa pergunta só focada na primeira e esquecer da segunda, a gente vai acabar omitindo um possível gerador de insatisfações. Então, uma outra maneira de complementar isso é com o terceiro ponto: depoimentos objetivos de situações observadas pelos pacientes. O que isso quer dizer? É abrir para reclamações, ou seja, fazer uma análise um pouco mais específica de cada situação, ou seja, coletar um depoimento mesmo de uma situação inteira que aconteceu. E ao invés de fazer uma análise estatística em cima do volume de respostas, a gente analisa cada depoimento caso a caso para entender se existe alguma correlação a partir dessa análise, né? É um pouco mais demorada, um pouco mais complicada, né? Por causa, normalmente os depoimentos são mais tem um tamanho maior, né? Normalmente essas dores, o paciente, né, a pessoa, né, o cliente, o paciente pode não ter, pode não dar um depoimento que seja totalmente já objetivo, já direcionado para a área. Então cabe a quem for analisar dar aquela destrinchada nesse depoimento para entender exatamente o que está acontecendo e o que pode ser tomado de ação em cima disso. Então vamos falar agora um pouco dos Critical Success Factors e Key Performance Indicators, que são os fatores críticos para o sucesso e os indicadores chaves de performance, né? Os famosos CSFs, no caso do Critical Success Factors, e os KPIs, dos Key Performance Indicators. Então vamos lá, dos CSFs. Primeiro, foco nas necessidades dos pacientes. Ou seja, primeiro de tudo, lembra que qualidade está atrelada à satisfação do cliente. No caso da saúde, é um paciente. Ou seja, se você não focar nas necessidades, nas dores dos pacientes, você vai estar eliminando um fator crítico de sucesso seu. Envolvimento e comprometimento da diretoria, da gestão. Ou seja, tem que ser a ideia de melhoria tem que ser abraçada por todos os níveis da empresa, do hospital, que seja. Por quê? É o que o próximo item vai contemplar também, que é o estabelecimento de uma cultura de melhoria contínua. Para que a gente tenha uma cultura, todo mundo tem que estar alinhado com o mesmo objetivo. Não pode ter falhas, não pode ter uma equipe de melhoria contínua e só ela aplica e implementa e dá ideias. Tem que ser todos têm que fazer parte da equipe de melhoria contínua. Lógico que deve ter, né? A gente precisa ter as pessoas chaves, né? Aquelas pessoas que vão encabeçar, aquelas que vão tocar o projeto. Mas é necessário que todo mundo esteja treinado e alinhado com o projeto de melhoria contínua. Então, outra coisa, implantação de métricas e sistemas de feedback. Se a gente não coleta dados,
não tem como a gente aplicar melhoria. Isso aí é o básico. Se você não levanta os dados, se você não tem uma dashboard, se você não tem uma maneira de analisar os dados e dar um feedback, né? E também receber feedbacks também dos pacientes, não tem como aplicar a melhoria. Foco em processos críticos. Essa também é outra coisa. Vai ter dentro da área de saúde existem inúmeros processos nessa jornada do paciente dentro de uma clínica ou dentro de um hospital. Mas se você tentar consertar todos esses processos, você com certeza não vai ter resultados nem rápidos e nem impactantes. Então, é essencial identificar quais são esses processos críticos e focar as melhorias inicialmente nesses processos críticos. Um outro ponto, entender a necessidade de se correr riscos. Isso é uma coisa bastante importante, que não tem como aplicar melhorias sem fazer investimentos, mas também não tem como garantir resultados. Então, deve-se fazer essa análise do custo-benefício, tem que fazer a análise do trade-off e fazer a análise de riscos, que pode ser que o investimento não tenha o retorno que a gente esperava no começo. E um último ponto, treinamento e metodologia Six Sigma. Para a gente estar relacionado também com esse estabelecimento de uma cultura de melhoria contínua, está relacionado com o envolvimento e comprometimento da diretoria. Não adianta nós tentarmos implementar projeto de melhoria contínua, um projeto Lean, um projeto Six Sigma, se os colaboradores não estiverem treinados para operacionalizar esse projeto. Então, treinamento na metodologia é um fator crítico para o sucesso do projeto. Com relação aos KPIs, então a gente separou em alguns setores. Então vamos lá. O setor de operações, o que seria um KPI importante? Tempo de espera, né? Então, o tempo de espera que o paciente tem para ser atendido, ou para... Mesmo o tempo de espera para ele ter alta, tempo de espera para ser admitido num leito, num quarto. Relação entre funcionários e pacientes, né? A proporção entre funcionários e pacientes. Ou seja, se tem um funcionário só e ele tem que atender muitos pacientes por hora, espera-se que ocorra um atraso, espera-se que você perca eficiência no processo. Turnover de leito ou sala, ou seja, quanto tempo demora entre a ocupação desse leito até a liberação para que ela seja ocupada de novo, né? Esse é um KPI bastante importante. Financeiro, salários, também relacionado com a relação entre funcionários e pacientes. Talvez você tenha funcionários alocados em setores que não trazem tanta eficiência ao processo, ou seja, tem muitos funcionários no setor administrativo e poucos funcionários na operação em si. E isso pode trazer um peso ali na folha de pagamento e você não tem uma resposta na operação, né? Na eficiência do processo. Custo médio de procedimentos. Esse também é um indicador bastante importante, né? Procedimentos de maior complexidade vão ter um custo médio maior, procedimentos de menor complexidade naturalmente vão ter um custo médio menor. Quanto à relação à comunicação, é muito importante. Nível de satisfação. A gente está conseguindo extrair esses indicadores dos nossos pacientes, dos nossos clientes. Para o caso de um hospital, número de menções na mídia. Como é que será que a gente está conhecido aí fora, né? Qual é a fama dessa clínica, desse hospital? Isso é um indicador bastante importante. Um indicador agora interno. Número de erros. Quantas falhas estão ocorrendo nos processos? Né? Esse também é um indicador que está relacionado com vários desses outros aí. Quanto à emergência. Tempo total. O que quer dizer o tempo total? Tempo entre a entrada do paciente até a alta ou até a internação dele. Quanto tempo ele passa ali naquela sala de emergência? Tempo de espera entre as etapas, entre ele dar a entrada na recepção, ter o primeiro atendimento ali de triagem, ser encaminhado para um médico de emergência. Quanto tempo está demorando entre esses processos? Um outro indicador muito importante, número de pacientes que saem sem ser atendidos. Ou seja, o cara que chegou lá e não aguentou esperar. Ele desistiu do atendimento pode ter inúmeros motivos que levaram ele a essa insatisfação, mas principalmente relacionado com o tempo de espera. Então, com relação ao tratamento agora, erros no tratamento,
também, agora, né, ali em cima no interno, a gente falou em números de erros, aqui a gente está falando mais focado nos erros nos tratamentos. Relações entre pacientes e funcionários agora, é a mesma ideia, né, de você ter muitos pacientes para poucos funcionários. E follow-up de pacientes, ou seja, tipo, a pessoa teve o tratamento, mas está sendo feito um acompanhamento após a saída dele do hospital. Como é que está sendo tratado, né, esse caminho dele assim que ele deixou a clínica, o hospital? Então, todos esses são KPIs muito importantes. Reparem que até agora a gente ainda nem entrou no estudo de caso em si. Isso aqui são apenas os conceitos básicos, os fatores básicos, os KPIs básicos para a gente estudar e ter em mente antes de iniciar um projeto de Lean Six Sigma na área de saúde. Então vamos agora fazer o estudo de caso mesmo, né? Entrar na parte prática, exemplificar como é que acontece. Então aqui no caso a gente vai fazer uma análise da aplicação do DMAIC no setor de emergências de um hospital. Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, qual é o contexto desse estudo de caso? Então, o departamento de emergências, né, do hospital tem sofrido atrasos de maneira frequente. Recentemente, esse setor foi ampliado para conseguir atender melhor o volume de pacientes. Entretanto, os KPIs considerados prioritários para este setor ainda não estavam em níveis satisfatórios. Então, reparem bem como é que esse pode ser um problema que parece bobo, mas é mais comum do que se imagina quando a gente faz um investimento sem levar em consideração a eficiência do processo. Ou seja, então, vamos dar uma analisada nesse contexto. O departamento de emergências tem sofrido atrasos de maneira frequente, ou seja, nós estamos com um problema de eficiência, né? Se está tendo atraso no atendimento, é porque a gente está com algum problema de processo. Porém, ali, recentemente, este setor foi ampliado para atender melhor o volume de pacientes. Ou seja, não se deu um foco no processo inicialmente. Qual foi a solução que foi dada? Aumentar. Então, amplia a área física, contrata novos funcionários, mas não fez uma análise dos processos. Então, daí qual que foi o resultado? Os KPIs prioritários ainda não estavam em níveis satisfatórios. Então, vamos dar uma olhada nesses KPIs. Tempo médio de permanência na emergência de pacientes que receberam alta, né? Pacientes com alta. São aqueles que foram lá, tiveram o atendimento de emergência e já receberam alta após o atendimento de emergência. Então, o tempo médio desse pessoal no setor de emergências foi de 5,8 horas. Então, imagina, o paciente chega lá para uma emergência e ele fica quase 6 horas ali para finalizar o atendimento. O outro KPI, tempo médio de permanência na emergência agora para pacientes que são internados, ou seja, a pessoa entra na emergência, ele recebe o atendimento, só que existe a necessidade de internação, ou seja, ele é encaminhado para um leito interno no hospital, não mais no setor de emergência, ou seja, o ciclo dele, né, no departamento de emergências está finalizado. Para essas pessoas, o tempo médio é de 8,7 horas. E agora, para pacientes que deixam a emergência sem atendimento, ou seja, aqueles que desistiram, 6,5% de pessoas que foram atrás de um atendimento de emergência, mas desistiram por causa de toda essa demora para receber o atendimento. Então, vamos agora analisar a cadeia de valor dos processos, né? Então, nesse ciclo da pessoa dentro do departamento de emergências, a gente pode resumir nos seguintes processos: triagem, registro, atendimento médico, testagem, a disposição, o transporte e a alta ou internação. Então, o que é a triagem? É a avaliação inicial da condição e gravidade do paciente. O registro é coletar aquelas informações pessoais e demográficas para dar a entrada do paciente na emergência. O atendimento médico em si, né, que é quando o corpo médico estabiliza o paciente, fornece tratamento e pede-se exames de diagnóstico se necessário. A testagem, que é a realização desses exames, tanto laboratoriais como de radiologia. A disposição é
o médico daí avalia se esse paciente precisa ser internado, né? Se ele precisa ficar um tempo no hospital, ou se ele já pode ter alta, né? Se ele pode continuar o tratamento em casa, ou se o problema já foi resolvido ali na emergência mesmo. Transporte. No caso de internação, né, no caso que a pessoa não tem condição de sozinha ir até se deslocar até o hospital, é necessário fazer o transporte desse paciente. E o último ponto é a alta ou internação em si, né? O fim desse procedimento que pode ser um pouco burocrático, né? Então, para início do projeto, foi definido um Project Charter. E aqui a gente tem um resumo do que foi definido ali no Project Charter. Então, lá. Qual é o objetivo? É melhorar o fluxo de pacientes que passam e buscam atendimento no departamento de emergências. Né? Então, a gente quer que esse fluxo de pacientes sejam, primeiro, que eles tenham um atendimento satisfatório e que o fluxo em si seja mais eficiente. Qual que é a descrição, né, e a justificativa desse projeto? Reduzir os atrasos no departamento de emergências e reduzir a porcentagem de pacientes que deixam o hospital sem receber qualquer atendimento, visando um aumento do faturamento através de um volume maior de pacientes atendidos e através da redução de custos, tendo processos mais eficientes. Então, olha lá, quais são as oportunidades que foram observadas pelo time de melhoria contínua, né? Primeiro de tudo, estão desistindo de receber o atendimento. Se eles forem atendidos, nós teremos mais clientes, ou seja, o faturamento aumenta. E se a gente reduz os desperdícios dos processos, ou seja, a gente deixa esses processos mais eficientes, a gente tem uma redução dos custos. Então, essas são as oportunidades que foram observadas para esse projeto, para justificar esse projeto. E qual é a meta setada, né? A primeira meta é reduzir a média de permanência dos pacientes que têm alta de 5,8 para 3 horas e de 8,7 para 5 horas no caso dos pacientes que necessitam de internação. E também diminuir a porcentagem de pacientes que deixam a emergência sem qualquer atendimento de 6,5 para 3,5%. Então vamos lá. Lembra, nas justificativas a gente falou aumentar a eficiência e aumentar o volume de pacientes. Como que isso se traduz nas metas? Então, reduzir o tempo de permanência é tornar o processo mais eficiente. Se para o mesmo processo antes demorava 5,8 horas e agora reduziu-se para 3, então o processo agora é mais eficiente. E se a gente reduz a porcentagem de pacientes que deixam a emergência sem qualquer atendimento, isso significa que mais pacientes estão passando por todo o atendimento, ou seja, são mais clientes de fato. Então vamos dar uma olhada agora para o fluxo de processos e o tempo médio por etapa do processo. Então, se a gente perceber aqui como é que foi dividido, a gente tem aqui a porcentagem da galera do EMS, que é do inglês Emergency Medical Service, que é, né, o serviço médico de emergência. Quais são as partes do processo que tem relação com o paciente e quais são as etapas do processo que são tarefa dos colaboradores desse departamento de emergência, né, da sala de emergência. Então, basicamente, o que é? O paciente, quando ele busca o atendimento, ele entra e vai direto para a recepção e daí ele já entra já passa a ser responsabilidade dos colaboradores. Ou seja, então, o que o paciente tem que fazer? Ele tem que procurar assistência médica. Então, aqui finaliza o que é de, vamos dizer assim, responsabilidade do paciente. Vamos olhar agora para as atividades que são do pessoal, né, dos colaboradores da emergência. Então, o que ele tem que checar? Existe uma sala disponível na emergência? Existe uma sala disponível na triagem? Então, por quê? A gente precisa alocar esse paciente. Então, a gente precisa saber. Então, se não tem na sala de emergência, a gente tem que checar se tem lugar para ele na triagem. Se não tem, significa que ele vai ter que ficar esperando. Então, tem um atraso. Se você tem uma sala disponível na emergência, então
a enfermeira, né, ou a segurança, né, os enfermeiros ou seguranças já chamam esse paciente e já encaminham ele para sala de emergência, né, para um leito de emergência, né, vamos dizer assim, uma enfermaria, pode ser. Então, se não tem lugar disponível, já vai ter um ponto de atraso aqui em cima. Então, depois disso, você tem a triagem do paciente. Então, é aquela avaliação da condição inicial, né, da gravidade do paciente. Então, dependendo da gravidade, ele já é alocado dependendo da gravidade da situação dele. Então, aqui ele já vai para a especialidade responsável por cada nível de gravidade, de severidade da situação, né, da condição do paciente. Bom, e agora, com relação ao serviço de médico de emergência, né? O que é isso daqui? É o caso do paciente que ele entra via ambulância, ou seja, foi necessário ir buscar o paciente, então você pula toda essa etapa aqui. A única coisa que a gente precisa saber é se tem um leito disponível para esse paciente, né? Senão ele vai ter que ficar aguardando também, ele vai ter que ficar aguardando ali numa maca, né? Ou na ambulância até que seja liberado um leito para que ele seja alocado. Agora vamos falar dos tempos das etapas, né? Então a gente olha primeiro o fluxo de processos, dividido entre cada responsabilidade, e agora a gente vai olhar para os tempos médios. Então, se a gente olhar aqui, ED Admitted significa Emergency Department Admitted, né? Ou seja, as pessoas que foram internadas após o tratamento de emergência, né? Após passarem pelo departamento de emergências, foram internadas. E o discharge é aquelas que tiveram um tratamento e receberam alta. O porcentagem de LWBS é Left Without Being Seen, que deixaram sem ser atendidos, que deixaram sem serem vistos, né? A tradução literal, que é 6,5%. Ou seja, isso aqui são aqueles KPIs que a gente já tinha analisado no começo. E eles estão aqui quebrados, né, discriminados por etapa do processo. Ou seja, né, esse tempo total foi dividido aqui em cada subetapa do processo. Ou seja, tempo de triagem, a espera entre a triagem e o encaminhamento para o departamento de emergências, tempo até ser alocado em um leito, tempo entre estar no leito e ser atendido por um médico, tempo entre o tratamento ou diagnóstico até a disposição, ou seja, após ter feito o tratamento ali ou ter feito um exame de imagem, um exame laboratorial, quanto tempo demora para esse paciente ser admitido ou ter alta, ser internado ou ter alta, na verdade. É o tempo médio de diagnóstico da radiologia, tempo médio dos exames laboratoriais. Então, são todos esses processos que estão aí dentro, tem que ser mensurados, né? Então, a partir dessa mensuração de todos esses tempos, foram feitos testes de correlação, que no caso aqui foram regressões lineares que foram feitas entre os tempos para entender a correlação entre eles. Algumas são mais óbvias, né? E outras nem tanto. Mas aqui estão listadas as correlações, né? Na verdade, esses tempos que tinham correlação mais forte. Então, por exemplo, tempo para atendimento médico e tempo até a alocação em leito de emergência. Ou seja, o tempo até a pessoa ser atendido por um médico está muito fortemente correlacionado com o tempo até essa pessoa ser alocada em um leito. E faz sentido, porque a gente viu lá no processo que para receber o atendimento médico, esse paciente tem que estar alocado em um leito. Ou seja, se ele demora para ser alocado, ele vai demorar para ter um atendimento médico. Então, segundo ponto, tempo de pedido de internação e tempo para liberação de quarto no hospital. Ou seja, quanto tempo demora para ser aprovado um pedido de internação, né? Esse tempo depende de um quarto estar livre. Então, enquanto não tiver um quarto livre no hospital, o pedido de internação não vai ser aprovado. Ele vai ficar lá aguardando, e enquanto ele não for aceito, vai ficar contando o tempo. Então, terceiro ponto, tempo entre o pedido de internação e o tempo total de permanência. Também
faz bastante sentido. Se esse tempo, né, se a pessoa fica nesse void sem ser atendido, sem ser alocado por muito tempo, com certeza isso vai influenciar no tempo total que ele está ali dentro, até porque esse tempo de pedido, ele está incluso nesse tempo total de permanência, né? Então, se ele aumenta, o tempo de permanência também aumenta. E o tempo de teste de imagens está relacionado com o tempo de testes laboratoriais. Enquanto não sai o diagnóstico de um, a pessoa não pode passar para o próximo exame. Isso daí vem do jeito que é feito o processo nesse setor de emergência, em que um depende do outro. Então, a pessoa precisa passar necessariamente primeiro por um e depois por outro. E aqui, então vamos lá. Tempo TACT para cada etapa. Como é que foi definido o tempo TACT? Então, primeiro de tudo, tem aqui as divisões dos procedimentos, né? Dos processos. Então, primeiro, triagem, o registro, a entrada de pedidos no sistema, né? Ou seja, a partir da análise da condição do paciente, o que precisa ser pedido, né, no sistema com relação a testes, com relação a exames. Aqui, a realização dos exames laboratoriais, realização dos exames de raio-x, realização dos exames de tomografia, dos exames de ultrassom. Aqui, no caso, é a disposição, né? Ou seja, se vai ser internado ou se vai ter alta. Aqui, a ligação para o pedido de internação, né? Porque como é que funciona o processo? O médico liga para o hospital falando, olha, tem um paciente que precisa ser internado. Take report, né? Então, pegar o relatório, ou seja, né, fazer esse relatório final do que aconteceu, de qual foi o caminho do paciente dentro ali, né? Quais foram os resultados dos exames, qual foi a recomendação do médico, se ele foi internado ou não. Aqui, movimentação do paciente, né? Ou seja, para os casos em que ele precisa ser transportado. E aqui, a alta, né? Quem faz esse processo de liberação do paciente, né? Essa parte mais burocrática. Staff são o número de funcionários que são responsáveis por cada uma das etapas. Available time é o tempo disponível, ou seja, para uma pessoa trabalha 1.440 horas no dia, né? Então, isso 1.440 horas não, 1.440 minutos no dia. Então, duas pessoas é 2.880 e assim sucessivamente. E a demanda é a quantidade média de pessoas que precisam passar por esse processo por dia. Ou seja, na triagem, você tem 91 atendimentos na triagem por dia. Então, o TACT time é exatamente o quê? É o tempo disponível dividido pela demanda. Ou seja, você tem 15,8 minutos para realizar a triagem. Se você demorar mais do que isso, você não vai conseguir realizar, né, as 91 triagens no dia. Então, se a gente observar os resultados aqui, a gente percebe, né, que a triagem e o registro são aquelas que têm o menor tempo TACT. Por quê? Todos os pacientes que dão entrada no setor de emergências, necessariamente tem que fazer a triagem, tem que fazer o registro. Então, e como a gente só tem um funcionário, a gente tem um tempo médio de 15,8 minutos. Então, você vê aqui que, por exemplo, a disposição aqui embaixo, também você tem uma média de 91 pacientes, porque todos os que entram precisam ter um fim. Precisam ser ou admitidos, né, ou internados, ou tem que receber alta. Mas como a gente tem dois funcionários responsáveis, né, então a gente tem um tempo que é o dobro da triagem e do registro, né? E o que a gente tem que analisar com relação ao tempo TACT? Então, o que é importante aqui? Que quanto menor o tempo TACT, mais significa que é um gargalo. Ou seja, como a gente tem como o tempo aqui é reduzido, qualquer atraso aqui é muito mais impactante, né, proporcionalmente, do que os impactos nos tempos TACTs maiores. Não sei se ficou bem claro, mas assim, se atrasar muito na triagem, como o volume é muito grande, vai ocorrer um efeito cascata nos atrasos totais. Então, quanto menor o tempo TACT, mais isso significa que é um processo gargalo. Então, a partir disso, a gente vai para a parte de análise, né? Então, durante um período de tempo, eles foram, né, o time de melhoria contínua foi coletando amostras
E no caso, a gente não teve acesso a quais foram esses dados, qual era o tamanho das amostras, como que elas foram selecionadas, mas a gente tem acesso ao resultado da análise, que foi, na análise de capacidade, a gente tem um resultado de CP igual a 0,09 e CPH igual a menos 0,18. O que isso quer dizer? Que, primeiro de tudo, o processo não é estável e ele também não é centrado. Sendo assim, esse processo não é capaz de atingir os requisitos que a gente quer hoje. Ou seja, se a gente primeiro não trabalhar na padronização desse processo, a gente não vai conseguir atingir os objetivos. Então, esse foi o diagnóstico a partir da análise da capacidade do processo. Então, na próxima etapa da análise, o que foi feito? Foi feito uma análise de 5 porquês, né? Então, a partir de cada problema, foi-se indo mais a fundo para entender qual era a causa raiz daquele problema, e as causas raiz de maior impacto foram listadas numa matriz. Então, essa é uma matriz de causa e efeito, né? E ela está dividida entre cada etapa do processo e com suas causas raiz. Então, a gente vai passar já para qual foi o encaminhamento que eles deram para cada causa raiz. Então, a gente entra na fase de implementação agora. Então, o time de Six Sigma desenvolveu um plano de melhorias baseada na identificação e eliminação de causas raiz. As melhorias foram categorizadas da seguinte forma. Primeira, alocação de leitos, triagem em sala de espera, transporte dos pacientes, internações, fluxo de pacientes, atendimentos de menor gravidade, comunicação, acompanhamento e análise de indicadores. Então, esses foram os pontos chaves, né, relacionados às causas raiz principais, e são aqui que vão ser implementadas as melhorias. Então, vamos lá. Com relação à alocação dos leitos, o que foi implementado? Foi implementada uma melhoria no sistema integrado de gerenciamento dos leitos. Os operadores encarregados de atualizar o sistema devem fazê-lo em tempo real para que os funcionários da sala de emergência possam organizar melhor o encaminhamento dos pacientes. Ou seja, pode ver que aqui a gente já está incluindo também não só o pessoal da operação, mas também o pessoal de TI, o pessoal do sistema em si. Porque se essa alimentação lá no hospital não for feita em tempo real, se não tiver claro para o pessoal da sala de emergência quais são os leitos disponíveis, quantos são esses leitos disponíveis, fica difícil para que eles possam organizar o encaminhamento dos pacientes. Ou seja, se eles já sabem que não vai ter leito disponível naquele momento, que precisa aguardar por alguns minutos, já tenta mitigar esse problema, alocando esse paciente em algum outro lugar até que esteja liberado um leito para ele. Com relação à triagem e sala de espera, então, a proposta aqui foi a inserção de um novo enfermeiro de triagem durante os horários de pico. Ou seja, naqueles horários do dia que foram identificados como de maior fluxo, é necessário que tenha mais alguém para ajudar a dar vazão. Exatamente, lembrando que a triagem é um dos gargalos. Era um dos processos com menor tempo TACT. Então, se uma pessoa só não dá conta no horário de pico, traz mais uma pessoa para dar vazão durante esse período para evitar atrasos. Se houver leitos na emergência disponíveis, os pacientes serão alocados imediatamente em um deles e a triagem será feita no leito, ao invés de enviá-los à sala de triagem para depois serem enviados à sala de espera. Ou seja, se tem lugar, se não está lotado a sala de emergência, a pessoa que entra já é encaminhada diretamente para o leito, para evitar que ela fique passando da sala de espera para a sala de triagem, para voltar à sala de espera, para depois ela ser depois ela ser encaminhada para a sala de emergência. Ou seja, diminui as etapas do processo, agiliza tudo, porque o final é o mesmo. No final das contas, ela vai passar para a sala de emergência com o médico. Então, se já tem vaga, a gente já sabe que ela vai passar, a gente já faz a triagem diretamente na sala de emergência. Lógico que, num caso de volume alto, de fluxo alto, em que precisa se dar mais importância, precisa ser atendido de maneira mais rápida, pessoas com uma gravidade maior, então nesse caso, daí
primeiro dá prioridade para quem está com um problema mais sério e depois aloca o pessoal de problemas mais simples. Mas quando a gente está com leitos disponíveis, a gente pode agilizar o processo. Transporte dos pacientes, né? Então, o que foi sugerido? Adicionar um veículo de transporte exclusivo de departamentos de emergências para agilizar o transporte de pacientes, principalmente durante os horários de pico. Por que isso? Porque como era feito? Esse transporte era feito pelas ambulâncias do hospital. Ou seja, o hospital não tinha os veículos próprios do setor de emergência. Eram veículos de todo o hospital, de qual área necessitasse. Ou seja, então eles perceberam que era necessário ter um veículo específico da emergência para o caso de um paciente que precisasse ser internado, né, com uma gravidade maior, que ele precisasse desse transporte via ambulância, que ele não tivesse que ficar esperando. Agora, com relação às internações. Então, foi proposta a inserção de um secretário dedicado à comunicação da necessidade de internamento durante os horários de pico. A necessidade disso foi constatada, pois antes da melhoria, o tempo médio para essa comunicação era de 13 minutos, com desvio padrão de 20 minutos. Então, de novo, nos horários de pico, não estava dando vazão para as demandas. Então, era necessário adicionar mais uma pessoa para essa comunicação dos pedidos de internação. E se a gente observar, um tempo médio de 13 minutos com um desvio padrão de 20 significa que é um procedimento totalmente não padronizado. Porque se o tempo médio, se a distância média do 13 está sendo 20, então quer dizer que são processos que podem demorar até mais de 40 minutos, né, de espera. Significa que é um processo totalmente despadronizado. Com relação ao fluxo de pacientes, então foi proposto a melhoria da gestão visual dos status dos pacientes para ajudar o corpo médico a entender com mais rapidez em qual etapa do processo o paciente se encontra. Ou seja, mapear o processo, seguir, né, acompanhar cada paciente em cada etapa, né, entender onde é que ele está, como se fosse fazer ali um controle de Kanban dos pacientes. Até para entender onde é que está sendo o gargalo no momento, né? Então, no horário de pico, a gente consegue identificar rapidamente qual dos setores está sobrecarregado e possivelmente alocar mais colaboradores e tentar dar vazão para esse setor para dar mais fluidez para o processo. Atendimentos de menor gravidade. Então, foi proposta a inserção de um médico dedicado apenas aos atendimentos de casos de menor gravidade durante os horários de pico. De novo, tá vendo? O problema está sendo o horário de pico, quando o pessoal não dá vazão, não consegue dar vazão às demandas. Então, durante os horários de pico, ter mais um médico, né, para ficar dedicado a esses problemas de menor gravidade, que tem um fluxo muito mais rápido, né, que o atendimento e a disposição ocorrem de maneira mais rápida, ajuda a desafogar os outros médicos, que tem que uma hora dar atendimento de maior gravidade, de maior prioridade, né, por causa da gravidade do problema, enquanto isso, essas outras pessoas com problemas mais brandos, né, problemas de menor gravidade, ficam aguardando. Então, se você tem um médico ali dedicado só a dar vazão para esse pessoal de menor gravidade, você vai ter um fluxo pelo setor de emergência muito mais ágil, né? Muito mais rápido. Então, comunicação. Então, o fluxo de comunicação entre as unidades foi redesenhado para que as informações capturadas no sistema fossem disponibilizadas de maneira mais automatizada para outros setores, reduzindo assim a necessidade de retrabalhos. Ou seja, qual que é o problema aqui, né? O problema é que, às vezes, o controle de uma informação é feita de duas vezes, né? Ela é feita em dois lugares diferentes. Ou seja, você tem uma planilha na triagem e você tem outra planilha na sala de emergência. E daí, quem está preenchendo são pessoas diferentes e podem acabar colocando informações diferentes ou podem acabar atrasando para dar a entrada dessas informações. Então, se você tiver um sistema unificado, que assim que a informação deu-se a entrada dessa informação no sistema, ela já esteja disponível para
todo mundo que precisar dessa informação, você não precisa fazer esse retrabalho de reinserir informação ou de ficar corrigindo informação errada depois. Então, acompanhamento e análise de indicadores, né? Então, aqui bastante importante também, que é desenvolver as dashboards com os KPIs pertinentes ao projeto, até para a gente entender se as ações que estão sendo tomadas estão fazendo alguma diferença, se você está tendo algum resultado, para que a gente possa ir adaptando e resolvendo esses problemas de performance, né, para a gente ter mais eficiência no processo. E também, por último, depois, né, dessa análise das ideias, né, das sugestões de implementação, é necessário fazer uma análise de custo-benefício. Por que é necessário essa análise? Porque foram sugeridas a adição de 3 novos colaboradores, que é um secretário exclusivo para comunicação dos pedidos de internação, um motorista exclusivo, né, para emergência, já que ia ter um veículo exclusivo da emergência, você precisa de um motorista exclusivo para emergência e também de mais uma enfermeira para triagem. Então, esse pessoal a mais significam custos a mais. Então, é necessário analisar se o custo que eles trazem é inferior ao faturamento a mais que o projeto vai trazer. Ou seja, se o tanto que a gente reduziu de custo e o tanto de novos pacientes que a gente está atendendo traz um faturamento que vale a pena, né, quando comparado com esses custos dos novos colaboradores, se a gente consegue trazer justificar isso, beleza. Então, no caso, foi exatamente isso que aconteceu. Os custos extras com esse novo pessoal foram justificados baseado no faturamento extra proveniente da redução do número de pacientes deixando o hospital sem tratamento, né? Ou seja, só a quantidade de pessoas a mais que vão ser tratadas já paga o custo dessa adição desses novos colaboradores. Agora a gente vai para a fase final, né? A fase de controle. Então, na fase de controle, foram analisados os resultados das melhorias durante os 3 primeiros meses, né, do projeto. Então, qual era o primeiro KPI? Tempo médio de permanência na emergência para aqueles pacientes que receberam alta ao final do tratamento. Então, antes, eles demoravam, né, permaneciam por 5,8 horas e agora eles estão permanecendo 3,9 horas. Né? Isso equivale a uma melhoria de 33%. Tempo médio de permanência na emergência para os pacientes internados saiu de 8,7 horas para 6 horas, uma melhoria de 31%. Tempo médio de triagem. Antes, o tempo médio era de 34 minutos. E se vocês se lembrarem do tempo TACT, a gente calculou como sendo 15,8 minutos. Depois da melhoria, a gente passou a 12 minutos de tempo médio de triagem, uma melhoria de 65%. E a gente já atingiu ali o tempo TACT. Tempo médio entre entrada na emergência e atendimento, passou de 100 minutos para 27 minutos, uma melhoria de 72%. Tempo médio entre entrada na emergência e alocação em leito, então passou de 74 minutos para 13 minutos, uma melhoria de 82%. Tempo médio entre pedido de internação e internação de fato, de 103 minutos para 77 minutos, uma melhoria de 25%. Tempo médio entre atendimento e a alta foi de 184 minutos para 165 minutos, ou seja, uma melhoria de 10%. E o tempo médio entre a alocação no leito de emergência e a alta foi de 112 minutos para 70 minutos, uma melhoria de 38%. Então, o que a gente pode perceber aqui, principalmente olhando ali, tempo médio entre a entrada na emergência e alocação em leito, e olhar no tempo médio entre atendimento e internação, a gente percebe, primeiro, uma discrepância muito grande na melhoria. No primeiro caso, a gente teve 82% de melhoria, e nesse segundo, de 10%. E agora, se a gente for olhar a natureza do processo, a gente percebe que o primeiro tem a ver ali com a triagem, tem a ver com o gargalo, que é o tempo entre a pessoa entrar na emergência e ser alocada no leito. Ou seja, tem que ser avaliado ali naquele meio tempo a gravidade da situação da pessoa e tem que ser feito o registro, que eram os 2 processos gargalo. Então, depois do processo de melhoria, a gente teve uma redução ali
uma melhoria, né, de 82% nesse tempo. Enquanto no segundo caso, que é o tempo médio entre atendimento e a alta internação, que está muito mais relacionado com, vamos dizer assim, com a parte do atendimento médico hospitalar de fato, a gente teve uma redução de 10%, né? Porque o problema maior não estava no atendimento médico, estava nessa parte mais burocrática do registro e a parte de um volume muito alto de pessoas, que era a parte da triagem. Então, foi feito um teste T para determinar se a mudança no tempo médio de permanência no departamento de emergências é estatisticamente significante. Né? O teste foi feito comparando-se a variância antes e depois da implementação das melhorias, com um valor de P de 0,0000. Praticamente um zero absoluto. Né? Não é o caso, mas a gente aqui pode dizer que com muita certeza, nós podemos rejeitar a hipótese de que as variâncias são iguais. Né? Então, aqui no caso, as melhorias são significativas estatisticamente. Uma outra coisa que foi analisada foi a satisfação dos pacientes com o atendimento, né, após a implementação da melhoria. Ou seja, antes da implementação, eles fizeram uma pesquisa de satisfação nos pacientes. Né, e 65,9% deles se diziam satisfeitos com o atendimento. E depois da implementação, esse valor passou para 89,9%. Então, a gente teve uma melhoria de 24% na satisfação dos pacientes. Ou seja, a percepção de qualidade aumentou bastante. Não só o tempo reduziu, mas também os pacientes perceberam que o atendimento está sendo de qualidade. Esse é um resultado bastante importante, né? Porque tudo aqui está baseado na percepção que o paciente está tendo do serviço. Então, agora, analisando as metas que foram propostas no começo do projeto, então, o tempo médio de permanência na emergência para pacientes que tiveram alta foi de 5,8 horas para 3,9 horas, e a meta era de 3 horas, ou seja, ainda não foi alcançado a meta. Para os pacientes que ficam internados após o atendimento, passou-se de 8,7 horas para 6 horas, e a meta era 5, ou seja, ainda não foi alcançado a meta. E os pacientes que deixam a emergência sem atendimento, antes essa porcentagem era de 6,5%, e agora a gente tem 0,34% de pacientes que não que desistem, né? Esse pessoal é o pessoal que desiste de receber atendimento. E aqui a meta era de 3,5%. Então, a melhoria foi muito maior do que foi estipulado como meta, né? Então, foi alcançado essa meta. E assim, mesmo sem ter alcançado todas as metas, o time avaliou o projeto como um sucesso, porque num prazo de apenas 3 meses, conseguiram alcançar resultados significativos, especialmente porque a meta que foi alcançada é a que tem o maior impacto imediato no faturamento. Essa diminuição na porcentagem de pessoas que desistiram do atendimento significa gente a mais que está pagando pelo atendimento, ou seja, o faturamento aumenta. Então, mesmo que nos outros dois KPIs, eles estão relacionados com a eficiência. Então, tudo bem, a gente pode reduzir desperdícios aqui, mas o que está impactando no volume de caixa que entra são mais pessoas sendo atendidas. Então, por isso que a equipe, né, de melhoria contínua definiu esse projeto como tendo sucesso. Agora, né, continuando o projeto, qual foi a próxima etapa? Para continuar o gerenciamento das mudanças após as primeiras melhorias, o time de melhoria contínua foi mantido junto, fazendo reuniões semanais até que todas as metas fossem atingidas. Isso aqui é uma coisa muito importante. É uma das informações mais importantes com relação a esse estudo de caso, que serve para qualquer projeto de melhoria contínua. Lembra que o projeto ele não é simplesmente para atingir aquela meta, mas também para implementar uma cultura de melhoria contínua na empresa. Então, se você termina o projeto e desmonta o time,
Se você perde o controle sobre tudo aquilo que foi implementado, você pode ter certeza que os indicadores vão gradativamente piorando. Porque os projetos de melhoria são de melhoria contínua. Eles não podem ser interrompidos. Toda vez que atinge a meta, tem que fazer uma análise de novo, rodar o processo outra vez, definir novos objetivos, definir novas metas e continuar sempre em busca de novas melhorias. Então, os indicadores continuaram a ser analisados semanalmente em conjunto com o time executivo do hospital. Também é importante que a gestão, né, que a diretoria, esteja sempre a par do que está acontecendo e como é que está andando e quais são os indicadores, como eles estão andando. Né? De novo, o envolvimento de todos os níveis, né, todos os níveis hierárquicos também de dentro da empresa, todos eles têm que estar envolvidos com o processo, com o projeto de melhoria contínua. Até porque quem define os investimentos são os gestores. E o último ponto é que, a partir desse projeto, notou-se que muitas das melhorias poderiam ser replicadas em outros setores do hospital. O que isso quer dizer? Essa é uma coisa muito importante também para os projetos de melhoria contínua. Não dá, principalmente, lembrar lá do começo que um dos fatores principais de sucesso era correr os riscos, né? Entender que é necessário correr riscos. Então, sabendo que existem riscos, a gente não pode tentar implementar um projeto a nível geral na empresa. Né? A gente não pode tentar melhorar todos os processos de uma vez só. A gente tem que ir caso a caso com os problemas identificados e implementando a melhoria. Então, no caso, foi-se identificado que era necessário melhorar a eficiência no setor de emergências. A partir das melhorias implementadas e a partir dos resultados obtidos, né, depois de perceber que dá certo essas melhorias, a gente pode simplesmente copiar o que foi implementado e adaptar isso para outros setores. Ou seja, um projeto ali que foi um projeto piloto num setor, vamos dizer assim, isolado da empresa, um setor um processo a nível mais local, após a finalização desse projeto, após a coleta dos resultados, a gente pode implementar ele em outras áreas. É assim que deve ser feito os projetos, começando do pequeno e expandindo para o todo. Então, de novo, quais foram os fatores críticos de sucesso do projeto? Primeiro de tudo, o comprometimento e engajamento da diretoria do hospital. Ou seja, se não tivesse esse engajamento, esse comprometimento, não teria como esse projeto ter futuro. Outra coisa, os membros chaves que foram selecionados para o time. Foram pessoas com formação em melhoria contínua, profissionais Six Sigma, ter a quantidade de belt necessário para esse projeto, né? Então a quantidade certa de greens, quantidade certa de black belts, e todos os outros membros também treinados para o projeto. Ter um Master Black Belt com experiência técnica e de gestão de equipe também é um fator crítico para o sucesso do projeto. Pode ser caro você ter que implementar essa consultoria, né? Se não tiver alguém ali na empresa já que seja um Master Black Belt, tem um custo para você trazer um profissional para uma consultoria ou para contratar um profissional com essa formação. Porém, sem isso, você tem cada vez menos confiança de que esses resultados virão de maneira mais rápida, vamos dizer assim. Então, quanto melhor for a mão de obra que você tiver para encabeçar o projeto, mais bem estruturado ele vai ser. Quarto ponto. Tem setor de TI envolvido como participante-chave, ou seja, além da diretoria, além do pessoal operacional, o pessoal de TI foi envolvido como participante-chave. Por quê que isso foi um fator crítico? Porque um dos principais problemas ali era a comunicação entre os setores. Então, se você tem um pessoal de TI envolvido no processo para redução dos tempos de comunicação, você vai atingir os resultados, as metas finais.
Então, 5. Sistema de aquisição de dados. Não tem como melhorar se você não mede. Né? Já dizia o Lord Kelvin. Se você não mede, não tem como você implementar melhorias. Então, esse é um fator crítico. Número 6 aqui. Colaboradores alinhados em alcançar o sucesso do projeto. De novo, se você não tem uma cultura de melhoria contínua, você não vai alcançar esse projeto. Você precisa ter todo mundo trabalhando, todo mundo sendo crítico, todo mundo dando ideias, dando sugestões de melhoria. E é o que exatamente que o ponto 7 diz, que os colaboradores não são só aqueles que operacionalizam, eles também têm que ser vistos como criadores dos processos de inovação e melhoria. Então, eles não podem ser simplesmente os que executam, mas com quem está trabalhando ali no final na ponta do processo, né? Quem está botando a mão na massa, quem está operacionalizando, é normalmente quem tem mais informações sobre onde que estão os gargalos, onde que pode ser melhorado. Então, essas pessoas, esses colaboradores têm que ter voz. Eles têm que participarem ativamente da inovação, eles têm que participar ativamente na geração de ideias. Isso aí é um fator crítico para o sucesso do projeto também. Então, gente, essa foi o estudo de caso em cima desse projeto de melhoria contínua, né? Esse projeto, essa implementação das ferramentas do Lean e do Six Sigma no contexto de saúde. Queria agradecer.